Leão, meus bonitos, sejam muito bem-vindos à sua leitura intuitiva de previsões para o mês de julho, tá bom? Lembrando que é uma leitura geral de acesso à energia coletiva, ou seja, muita coisa do que pode ser dito aqui não condiz com a tua realidade atual nesse momento. E aí vai do teu discernimento em abstrair aquilo que não te faz sentido e ficar apenas com aquilo que de fato fizer sentido para você. Combinado, Leão? Já aproveito para poder te convidar, se ainda não me segue, se inscrever aqui no canal, deixar o teu curtir. E vamos para a tua leitura de hoje, né, Leão? Vamos lá entender o que é que julho te reserva. Espiritualidade maior. Qual a mensagem para a egrégora de Leão para este mês de julho? Qual a mensagem para a egrégora de Leão nesse mês de julho? O eremita, recue e recarregue. Interessante, porque foi uma das cartas que já saiu em uma das leituras, se eu não me engano, foi na leitura de Câncer. Vamos pedir um pouquinho mais de informação sobre esse eremita com o oráculo das deusas, tá? Espiritualidade maior. Qual é a energia que está disponível para ser vivenciada e trabalhada pela egrégora de Leão neste mês de julho? Quais as energias a serem vivenciadas e trabalhadas por Leão no mês de julho? Sensualidade. Centralização. Eu vou fazer a leitura inteira para poder entender onde se encaixa essa sensualidade, essa centralização na tua mensagem, tá? Contar das bruxas. Qual a energia do mês de julho da egrégora de Leão, espiritualidade maior? Qual a energia? Cavaleiro de Paus, fundo de deck, 7 de copas. Leão, eu vejo aqui muita necessidade de você sair de uma ilusão que você pode ter criado a respeito de você mesmo, então de alguma dificuldade, de alguma situação em específico que você tem vivenciado, entende? Eu sinto muito essa energia aqui de necessidade de você, de fato, recuar e se recarregar antes de ir para a batalha, né? O Cavaleiro de Paus, ele é aquele cavaleiro no tarô que vai muito determinado, de fato, a vencer as batalhas, em alcançar a vitória, tá? Ele é um cavaleiro muito determinado, mas que eu vejo que essa corrida que você tem feito, né? Essa batalha que você tem lutado aí, tem sido uma batalha feita por uma má escolha, entende? Eu vejo que é um caminho que você tá seguindo que tá te drenando energeticamente, por isso que veio aqui o recue e recarregue. A necessidade de fato de você recuar dessas batalhas que você tem vivenciado, acreditando possivelmente que era para você estar nessa briga, era para você estar nesse conflito, só que na verdade não é. Você precisa se centrar novamente em você, tirar um pouquinho dessa ilusão aqui, né? Por isso que veio muito essa carta da sensualidade, com a carta do 6 de copas. Possivelmente a batalha que você tá travando pode ser no campo amoroso, pode ser uma questão de amizades. Aqui eu sinto uma energia de conflito, um conflito que você tá vivenciando, uma briga que você comprou, entende?
que possivelmente aqui você comprou na ilusão, né? Se sentiu seduzido possivelmente pela palavra da pessoa com quem você tomou as dores, né? E você, nesse tomar as dores, você tem segurado um fardo de uma batalha que não é sua. Por isso que o tarô diz aqui, ó, recue e recarregue. Você precisa recuar das batalhas que você tem travado. Como que tem estado o teu profissional, Leão? Será que você não tem visto o seu chefe, a sua demanda de trabalho, o seu ambiente de trabalho pela ótica distorcida de algum colega? E você tem comprado as dores desse colega, o estresse desse colega, a negatividade desse colega, e por isso que você tem deixado o seu emprego com um olhar tão negativo e tem trago tanto peso para você? Como que tem estado as suas relações com as suas amizades? Você tem comprado muito as dores dessas pessoas? E tem feito inimizades com outras pessoas por conta disso? Aqui eu sinto muito essa energia, Leão, da necessidade de você sair destas batalhas, deixar para as outras pessoas as dores e os conflitos delas e ficar apenas com aquilo que é seu. É como se eu sentisse aqui, Leão, que você precisa voltar a ter paz na sua vida. Só que a paz que você precisa ter na sua vida é uma paz criada. Entende? Você precisa se retirar das batalhas que você está lutando hoje, todas, tá? Recuar, refletir. Refletir, né? O eremita. Qual dessas batalhas aqui, qual desses conflitos que eu tô vivenciando hoje na minha vida, dizem essencialmente respeito a mim? São coisas que eu posso resolver, que eu posso controlar. Porque o que eu vejo aqui é um leão totalmente drenado, sugado, com o fardo de outras pessoas. E você necessitando resolver essa situação, né? As de espadas. Você precisa cortar laços possivelmente com pessoas. E quando eu digo cortar laços, não é você não falar mais com a pessoa, mas saber filtrar a interação que você tem com essa pessoa. Tem uma frase que me vem muito aqui na mente. Eu tô só mexendo aqui porque eu tava dando um cheirinho na Nala, minha gata, e os pelinhos dela ficaram em mim. Aqui eu vejo muito, voltando à tua leitura, né? A necessidade de você colocar as pessoas nos seus devidos quadrados. Aquela pessoa ali é uma pessoa com a qual eu gosto de me divertir, mas ela tem uma determinada personalidade que não me agrada. Então eu não vou contar, desabafar da minha vida com ela, porque possivelmente ela não vai ter uma boa visão sobre isso. Então eu vou me fechar. Vou guardar essa parte, com ela eu apenas me divirto. Isso não é ser egoísta, tá, Leão? Isso é ser inteligente. A gente precisa saber com quem nós devemos nos abrir, e nós também devemos ter a mesma prudência de saber quem são as pessoas que nós permitimos que elas abram a vida delas para nós. Porque a partir do momento em que nós deixamos que as outras pessoas abram a sua vida para nós, nós estamos nos colocando à disposição muitas vezes para comprar a briga e os conflitos dela. E se a gente não tiver essa inteligência, essa linha tênue entre empatia e ser drenado, né, de comprar uma briga que não é sua, é muito tênue. Você precisa ser muito inteligente, ser muito astuto para poder entender que aquele conflito ali é daquela pessoa e não me diz respeito. Essa dificuldade, esse problema é desta pessoa e não me diz respeito. Somente essa pessoa pode resolver o problema da vida dela. O que eu posso fazer nesse sentido é escutá-la, e se ela me pedir uma opinião a respeito, eu digo como que eu agiria nessa determinada situação. Porque o que falta de você nesse exato momento, Leão, é essa prudência de saber em que caminhos, em que lugares você vai pisar. Porque eu vejo um leão totalmente drenado, totalmente sugado, totalmente pesado de problemas, de situações, de conflitos que não são seus, porque se deixou cair na lábia de pessoas, se deixou ser seduzido pela história que as pessoas contaram, pela história sofrida,
pela história de problemas, pelo conflito, e você acabou aí trazendo para você um peso de um problema que você, primeiro, não pode resolver porque não é seu, e segundo, é que não tem o que você fazer nessa situação, entende? Eu sinto muito essa energia de você, de fato, ter a necessidade de recuar, tá, Leão? Recuar, de fato. E eu até sinto uma dificuldade na respiração, como se eu sentisse, de fato, esse cansaço, entende? Um leão cansado mesmo. Tem sido pesado a vida, e a maioria desses pesos que você tem carregado não são seus. Vamos agora dar uma análise sobre a tua vida, Leão. Depois dessa mensagem tão forte, eu vou tirar aqui 3 cartas, uma para cada área da sua vida, uma para a área amorosa, uma para a área profissional e uma para a área financeira, para a gente entender como que são as energias dessas áreas e como que você deve agir nesse mês de julho em cada uma delas, tá bom? O que é que te requer atenção aqui? Espiritualidade maior. 3 cartas para as áreas amorosa, financeira e profissional nesta ordem, para a egrégora de Leão nesse mês de julho. Amorosa, 8 de espadas. Financeira boa, Ás de copas. Profissional, 3 de ouros. Leão, aqui eu vejo que para algumas pessoas aqui na leitura, a área que está demandando uma atenção maior é a área amorosa, tá? Porque veio a carta do 8 de espadas. Possivelmente, nessa área em específico, você pode estar tendo conflitos, você pode estar tendo problemas, né? Alguns estão nesse conflito, nesse problema, outros estão tendo um problema na área amorosa de esses comprometidos, tá? De não estar sendo ouvido, de não estar sendo compreendido pela pessoa com quem você está. Para essas duas situações, de não estar sendo compreendido, ouvido, ou então estar tendo conflitos dentro do relacionamento, o conselho aqui é hora de literalmente você recuar. Você está envolto aqui, né, das espadas, percebe que você está aqui envolto nas espadas, ou seja, a luta aqui para você, a batalha nesse relacionamento em específico, nessa situação que você está vivendo, não está sendo vantajosa para você, por isso que você está sendo drenado e você não tá querendo enxergar essa situação. Percebe que você tá aqui, ó, com as mãos atadas, com os olhos atados, literalmente você não tá conseguindo enxergar de forma clara essa situação. Você não está conseguindo resolver porque está com as mãos atadas de forma clara essa situação. E aqui a atitude mais prudente que você tem que fazer é literalmente recuar. Não é ir atrás de um conflito, não é tentar se explicar, não é buscar cobrar da pessoa uma determinada atitude, não. Aqui é literalmente recuar, olhar para você e entender nesse conflito, nessa situação específica que eu tô vivendo na minha vida amorosa, eu posso resolver ela de alguma forma sem levar a um conflito? Posso. Então eu vou resolver. Nessa situação específica, eu posso resolver de uma forma sem ter conflito, e você perceber que não tem, que você vai ter que ir pro conflito, então essa não é a hora de resolver. É hora de você recuar, de você respirar, de você se reabastecer, de você mudar a sua postura nesse relacionamento em questão, para que você possa conseguir ter depois, não agora, a sabedoria de saber enxergar qual a melhor resolução. Porque aqui tem esses dois quadros, né? Há aquela pessoa que sim, tem como eu resolver essa situação e aí você resolve porque está no seu controle. E 2, não tem como resolver essa situação aqui porque é o jeito dele, é a pessoa que tem que mudar, é a pessoa que tem que tomar uma atitude. Ok.
Então, nessa situação aqui, como que eu posso adotar uma postura melhor para me resguardar, para me abastecer, para me recarregar, para cuidar de mim? Entende? O que é que eu posso fazer por mim nessa situação? E deixa a parte do outro para lá. Não é hora de você ir buscar uma resolução com o outro. É hora de você se retirar desse conflito, recuar, literalmente se recarregar, se reabastecer. Tá bom, Leão? Na sua área, e para aquelas pessoas, né, que estão também na área amorosa, que estão sem relacionamento, ou seja, que estão solteiras, não é um tempo para você buscar relacionamento, tá? Você tá cheio aí de bloqueios mentais a respeito de relacionamento, que você não tá querendo enxergar, que você não tá querendo resolver, entende? É como se eu visse que você tá querendo se relacionar muitas vezes, Leão, mas sem, de fato, praticar o autoconhecimento antes de saber quais são as feridas em mim que ainda precisam ser curadas, quais são os traumas em mim que ainda precisam ser trabalhados. E aí o que acontece? Por que o tarô tá te dizendo que não é tempo de se relacionar, é tempo de recuar e se recarregar? Porque enquanto você não tomar essa consciência de que você precisa curar, lamber as suas próprias feridas e se autocurar através de um processo de autoconhecimento, terapia e tudo mais, você vai acabar repetindo padrões de relacionamentos que também vão te ferir. Por isso que o tarô diz, recue e recarregue. Entendido? Agora, na área financeira em geral, tá? A carta veio super positiva de Ás de Copas, que significa que sim, é um mês tranquilo nas áreas das finanças, gostosinho de ser vivido, entende? É um mês que tem um potencial de até você fazer dinheiro de uma forma mais criativa. Algumas pessoas que sentem aí, ou então que pensaram em fazer uma renda extra com algum hobby, com algo que você sente prazer em fazer, será muito bem-vindo, tá? Para a área financeira eu não vejo nenhuma dificuldade para o mês de julho, tá? Eu vejo um mês de julho muito tranquilo, com o dinheiro fluindo bem, você conseguindo administrar bem as suas finanças. Na área profissional, eu vejo a necessidade, Leão, de você aprender a socializar melhor com seus colegas de trabalho. Porque aqui se enquadra muito aquela questão que eu falei no começo. Pode ser que você esteja vendo o seu trabalho pela ótica de outras pessoas, talvez vendo o seu patrão pela ótica do seu colega, ou então vendo o seu colega pela ótica de um outro colega, entende? E aqui há necessidade de fato de você recuar dessas relações e enxergar qual desses conflitos, desses problemas aqui no trabalho dizem respeito à minha função. Eu tenho como resolver de alguma forma? Ok, eu resolvo. Eu não tenho como resolver de alguma forma, eu devolvo para a pessoa aquele conflito. Recuo, me retiro, porque você pode estar comprando uma briga que não é sua, pode estar vendo uma pessoa por uma ótica negativa que não é sua, que é de outra pessoa. E aí é necessário que você tenha sabedoria de saber recuar, para que você possa se recarregar de você para cuidar daquilo que faz sentido para você, que diz respeito a ti. Entende, Leão? Essa foi a tua mensagem desse mês de julho. Uma mensagem bastante forte, tá, leoninos? Vamos ver um conselho final para você nesse mês de julho? Um conselho final para a egrégora de Leão nesse mês de julho, oráculo. Vamos lá. Não é o momento oportuno. Poderá haver desperdício de recursos materiais e humanos. Não é o tempo oportuno. Poderá haver desperdício de recursos materiais e humanos. Leão, literalmente não é um mês para você avançar. É um mês para você recuar e se recarregar, porque talvez você não esteja energeticamente forte o suficiente para poder bancar a resolução desses problemas e desses conflitos. Tá ok, Leão? Essa foi a tua leitura do mês de julho. Espero que tenha feito sentido para ti. Se não fizer sentido, convido você a ver a leitura do seu ascendente, que pode ser que nesse momento faça mais sentido para você com o seu momento de vida atual. Tá bom? Nos dias 4 e 7, entre 4 e 7 de julho, eu vou estar abrindo a minha agenda para a mandala semestral. É uma leitura de tarô que é feita
com base em previsões, assim como eu fiz a leitura de hoje, né? Com previsões para todas as áreas da vida. Então, vai previsões mês a mês, de julho até dezembro, para a área amorosa, para a área financeira, para a área profissional, mas também para a área de saúde, para a área pessoal, para a área social e para a área espiritual, tá? Para você poder, de fato, ter nas suas mãos os próximos 6 meses do ano, para saber qual é o melhor mês para você agir de determinada forma, o que é que você tem que evitar nesse semestre, o que é que vai fluir melhor para você nesse semestre, você possa ter um apanhado geral da sua vida como um mapa mesmo, para saber por onde você pode ir aí traçando o seu caminho. Tá bom, leoninos? Se você desejar agendar comigo a sua mandala semestral, você pode agendar por meio do e-mail que se encontra na descrição aqui do vídeo, tá? Ou então você pode me adicionar no Instagram, que é o mesmo arroba do canal aqui, Kduarte, com THE no final. E ele tá escrito aqui, o arroba direitinho na descrição do vídeo. Você pode copiar, colar lá no Instagram e me procurar, tá bom? Lá tem um botão que te direciona diretamente para o WhatsApp para você poder manifestar o seu interesse pela mandala semestral e eu te colocar lá na lista de interessados para quando eu abrir as vagas lá no dia 7, você ser notificado, certo? Muito obrigada por ter ficado até aqui. Deixa teu comentário se fez sentido, tá bom? Deixa tua crítica também se tiver algo que você acredita que pode ser melhorado nos vídeos. Ouvir você é muito importante para mim, tá bom, Leão? E para você eu desejo um ótimo julho, que seja muito abençoado, muito próspero e muito leve, tá bom? Nos vemos nos próximos vídeos. Um cheiro!